Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela. Nessa semana de 12 de abril a 16 de abril, nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios propostos da aula 5, né, na videoaula anterior. Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 12 e acompanhem a correção comigo, porque eu vou explicando cada exercício, tá? E assim a gente retoma o conteúdo. Então, vamos lá. Então, na página 12, atividades, exercício 1. Leia um texto que descreve a personagem Magali. Observe que foram retirados alguns sinais de pontuação. Então, vocês tinham, né, os parênteses e nele você tinha que colocar a pontuação adequada. Então, vamos lá. Magali é uma garota meiga e delicada, mas que tem um apetite absolutamente incontrolável. Então, aí vocês encerram a frase com um ponto final, né? Uma frase declarativa, está declarando aí como que era a Magali. Ela devora qualquer tipo de comida que aparece na sua frente e, por incrível que pareça, continua sempre magra e esbelta. Aí então caberia um ponto de exclamação, né? Você está exclamando aí sobre ela. Não é à toa que cada vez que ela passa, o coração do Quinzinho, o filho do padeiro, bate mais forte. Ela é a melhor amiga da Mônica e tem como bichinho de estimação um gato branquinho chamado Mingau. Então seria o ponto final, né, finalizando a oração. Então aí, né, o exercício A seria complete as lacunas do texto com os sinais de pontuação adequados, foi o que nós fizemos. A B, releia esta frase. Não é à toa que, cada vez que ela passa, o coração do Quinzinho, o filho do padeiro, bate mais forte. Reticências. O uso dos parênteses destaca, então a resposta seria uma informação complementar. Né, vocês têm aqui ao lado, né, um quadrinho explicando os parênteses e as reticências. Então, os parênteses, eles são empregados em geral para destacar uma informação acessória em um texto. Aqui, então, ele está destacando, né, uma informação a mais, ó, o filho do padeiro, tá? Complementa a informação aí. Depois, o uso das reticências no final da frase indica que o texto é citação e foi suprimida uma parte. Há uma expectativa, levando o leitor a deduzir o porquê de o coração estar batendo mais forte. Então, seria isso, né? Então, aí é uma expectativa. Vocês têm aqui também, ó, a explicaçãozinha das reticências, que eu já fiz para vocês, e aqui diz, né? Uma expectativa. Exercício 2. Leia o título e a linha fina de uma notícia e acrescente a pontuação que achar adequada. Mônica Toy volta de férias na 4ª temporada. Que tal conferir o primeiro episódio da 4ª temporada da série inspirada na Toy Art? Então, o ponto, né, a pontuação mais adequada seria o ponto de interrogação, tá? Porque é uma pergunta, né? Que tal conferir o primeiro episódio? Uma perguntinha, então aqui é interrogação, tá? Então, aqui tem uma informação, ó. O título de uma notícia e a linha fina não tem ponto final. Por isso que aqui, ó, vocês não têm o ponto final, tá? É possível, embora não seja comum, que tenha um ponto de exclamação e ponto de interrogação. No caso aqui, o ponto de interrogação, mas percebam que não há ponto final, tá? Agora, na página 13. Leia esta outra notícia da qual foram retirados sinais de pontuação do final das frases. Então, vocês tinham um textinho, tá? E tinham que colocar também a pontuação correta. Então, vamos lá. Uai, só! E não é que o corre Chico? Exclamação. Já está disponível para Android e iOS? Interrogação. Então, vamos lá. Vocês estão percebendo que a linguagem é a linguagem típica aí do Chico Bento, dos amigos dele, né? Da roça, ele mora num sítio, então tem essa linguagem mais caipira, digamos assim, né? O Chico Bento está mesmo muito moderno, então estou exclamando. E não é que o nosso menino da roça chegou agora nos smartphones de todo o país com um joguinho só dele?
Interrogação. É o Corre, Chico, um aplicativo desenvolvido por meio de uma parceria da Maurício de Souza Produções com a IMAX Games. Aí eu finalizo, né, a frase aí com o ponto final. Na roça ou na cidade, esse jogo com certeza vai fazer a alegria da criançada. Exclamando. O game se trata de uma corrida entre o Chico Bento e o seu inseparável amigo Zé Lelé. Ponto final, encerro a minha frase. O objetivo do jogo é ganhar a corrida, mas para chegar ao final tem um monte de barreiras que você não pode vacilar. Desviar dos perigos, pegar muitas goiabas, melhorar as habilidades dos animais para que te ajudem a completar o circuito. Ponto final. Tudo isso sempre tomando cuidado para não dar de cara com a onça, ou pior, com o próprio Nholau, exclamando. Então esses são os sinais de pontuação. Então aí, de acordo com o texto, vocês tinham algumas questões. A. O que essa notícia está anunciando? Está anunciando o lançamento de um novo game com o personagem Chico Bento. B. Observe a linguagem presente no título e na linha fina. Então, vamos lá. Título, né? Título aqui, linha fina. Então, essa linguagem, como que é? O que você observa de diferente em relação a essa linguagem e aqui, em geral, você observa em notícias de revistas, jornais e sites. Então, o que que é? A variedade linguística. Lembra que eu falei para vocês que a linguagem era diferente? É a linguagem típica do Chico Bento, né? Mais do interior, mais caipira, né? Então, é essa variedade linguística, ou caipira. Por que essa linguagem foi empregada? Em razão de ser a linguagem utilizada pelo Chico Bento, personagem que aparece no jogo que está sendo lançado. Então, utilizou-se dessa linguagem porque ela é típica do personagem Chico Bento. Coloque a pontuação no final das frases, considerando que há 5 pontos de exclamação, 2 de interrogação e 3 pontos finais, né? Então, seria esses que vocês colocaram aqui, tá bom? Então, nós já fizemos essa atividade. Depois, vocês tinham que ir aí para a página 14, onde vocês tinham uma tirinha, né? Que eu pedi que fizessem a leitura e a interpretação. Então, a HQ aí é do Marco, personagem Marco. Você leu e analisou uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, uma criação de Maurício de Souza. Existem vários outros cartunistas que se dedicam à arte dos quadrinhos. Um deles é Taco X, que, em parceria com o Edu Moreira, criou as histórias de Marco e Galapinha. Um tema sempre presente nas histórias de Marco são o futebol e as guerrinhas de poder entre Marco e o seu rival Marcinho. Então vamos ler aí a HQ. Então vocês percebem, é um jogo de futebol. Ele está jogando, mas ele está pensando em alguém aí, né? Tá meio distraído. Ele chuta no gol e faz o gol. Ô Marco, você acabou de fazer gol contra. Então, o que aconteceu? Ele tão distraído aqui pensando na menina, né? Que ele fez gol do lado errado. Ele fez gol contra. Aí ele pensou, né? A gente estava ganhando, mas agora estamos empatados. Poxa. Ei, eu já sei como vamos desempatar este jogo. Olha só. Olha o bicho papão. Vocês percebem que ele está gritando, né? Então, olha o tipo de balãozinho. Olha aqui as linhas cinéticas, né? Aí, gol! O que aconteceu? O Marco correu de medo do bicho papão, que levou tudo. Entrou no gol com bola e tudo, rasgou a rede e tudo mais. Pena que só possa ser usado uma vez por jogo. Por que uma vez por jogo? Porque ele detona a rede e vai embora, né? Mas foi feito o gol. Essa é a historinha aí do Marco. Biografia. Edson Taco X Takeuchi nasceu em Curitiba em 1965. Artista plástico formado pelas Belas Artes do Paraná, foi colaborador da revista Med durante muitos anos. Morou em Tóquio, no Japão, de 1990 a 94, onde trabalhou como ilustrador.
é um dos criadores dos personagens Marco e Galapinha. Então, né, lá no comecinho vocês tinham a biografia do Maurício de Souza, que vocês têm do Taco X. Agora, na página 15, vocês têm a biografia do ilustrador, né, o Eduardo Moreira, e depois vocês fazem a leitura. Exercício 1. Como você já sabe, os quadrinhos da HQ formam uma sequência narrativa. Identifique alguns elementos. Quanto ao espaço onde as ações acontecem, então é um jogo de futebol onde eles estão em um campo de futebol. Quanto ao tempo, pode-se dizer que as ações ocorrem durante a noite, em um período de tempo de algumas horas, ou o dia, em um período de tempo de alguns minutos. Então, nós percebemos aqui pela imagem, né, que está claro que é durante o dia, tá? Quanto aos personagens, eles são um grupo de crianças que formam um time de futebol ou de atletas profissionais de um time de futebol? Percebemos também que são crianças. No primeiro quadrinho, Marco está jogando bola. O formato do balão indica que ele está. Então, lembra dos balõezinhos que eu passei para vocês, né? Então, quando ele tem esse formatinho com as bolinhas aqui, ó, na cabecinha, né? Indicando aqui a cabecinha, ele está pensando. Então, é a primeira alternativa aqui, ó. Pensando em uma menina. Não seria dizendo o nome de uma menina. 3. Descreva o que aconteceu nos segundos e terceiro quadrinhos. Então, vamos lá. Ó, segundo e terceiro quadrinho. Então, ele estava o quê? Distraído, né? E chutou a bola em direção ao gol, fazendo esse gol. Mas depois, né, nos outros quadrinhos que ele vem perceber que ele fez o gol contra. Mas a resposta vocês podem estar colocando. Marco está com a bola nos pés e chuta em direção ao gol. O goleiro tenta, mas não consegue impedir que o gol aconteça. Marco fica feliz, levanta os braços e grita gol. Ele ainda não tinha se dado conta, né, de ter feito o gol contra. 4. A felicidade e a euforia são interrompidas no quarto quadrinho. Resumo o que acontece. Um jogador do time de Marco para no meio do campo e com braveza e irritação avisa-o que o gol marcado foi contra. Então aí é a quebra, né, do acontecimento, né? Ele tá feliz, mas aí vem a notícia de que o gol era contra. Aqui vocês tinham um quadrinho, né, em uma narrativa, um momento inicial de equilíbrio, de harmonia, que é interrompido por um conflito. Então o conflito é esse, né? Ele tá ali no momento de harmonia, estamos ganhando, fiz mais um gol. Mas aí tem o conflito, o gol foi contra. 5. Qual foi o motivo de Marco ter feito esse gol? Porque ele estava o quê? Distraído, né? Pensando na menina. Então, ó, Marco estava pensando em sua amiga Patty e se distraiu. Agora vamos para a página 16, continuando aí. 2 jogadores do time do Marco decidem tomar uma atitude para vencer o jogo. Releia os 2 últimos quadrinhos. Então, nós já vimos, né, que ele grita aqui, olha o bicho-papão. E o Marco, assustado, corre fazendo o gol, né? E aí eles dizem, pena que a gente pode usar isso só uma vez. Por quê? Porque o Marco acaba destruindo a rede e também indo embora, né? Qual é a intenção do menino ao gritar, olha o bicho-papão? Assustar o goleiro para distraí-lo? Ou assustar o Marco para que ele entre com a bola e tudo no gol? Então, seria essa a alternativa, né? Assustar o Marco. B. Os meninos do time do Marco conseguiram o resultado pretendido? Justifique sua resposta. Conseguiram, né? Porque o gol foi feito. Ok? Então, sim, pois o Marco entrou no gol e atravessou com bola e tudo, desempatando o placar a favor do seu time. C. Algumas informações precisam ser deduzidas pelo leitor. Releia a última fala. Pena que só possa ser usada uma vez por jogo. O que só pode ser usado uma vez por jogo? Essa estratégia de assustar o Marco, né? Por que essa ação dos meninos só pode ocorrer uma vez no jogo? Porque o Marco fica tão assustado que ele vai embora correndo, né? Quando eles assustam ele, tá? 7. A atitude do time de Marco para reverter a situação foi correta? Apresente sua opinião, né? Então, coloquem aqui a sua opinião. Então, essa resposta é pessoal. Então, vocês podem achar que foi correto, porque
o gol foi feito de qualquer maneira, ou vocês podem achar que também não foi correta, porque assustar um colega não é legal, ele sair correndo e perder a brincadeira não é legal. Então aí vocês pensem, né? Formulem a opinião de vocês. Aqui, né, nós vamos falar, além de assustar um colega, né, que causa uma coisa ruim, porque esse susto causou o que no Marco? Medo. Se ele correu é porque ele teve medo. Então o susto foi legal? Deixou ele contente? Não, deixou ele com medo. E qual foi a consequência de deixar ele com medo? De ganhar o jogo, de ganhar mais um gol, então de obter uma vantagem em cima do medo de alguém. Então isso é legal? É legal a gente tirar vantagem do medo das pessoas? Então pensem, né, por essa linha de raciocínio. Depois nós vamos então para a página 17, para os últimos exercícios. Balões de fala, expliquei para vocês os balõezinhos, mostrei aquele videozinho, então vamos à correção. Nas HQs, os personagens se expressam por meio de pensamentos ou de falas que aparecem em diferentes tipos de balão. Observe alguns deles na história de Marco. Então, o balão número 1, nós já falamos que é o pensamento. O número 2 é grito, a gente percebe pelo formato do balão, pelas linhas cinéticas. E o balão 3 é uma fala, né? Estão aí conversando. Então, relacione os balões com os que eles indicam. Então, fala exaltada, grito. Então, é o balão número 2. Pensamento do personagem, balão número 1. Quando nós temos esse formato aqui e as bolinhas, é o pensamento. E o 3, fala então, em tom normal, tá? Exercício 9. Pela sua leitura de HQs, indique a função dos seguintes balões de fala. Então, nós temos aqui, ó, o balãozinho tracejado, tá? E a gente percebe que ela está falando aqui no ouvido. Então, o que pode ser? Balão de cochicho. Então, um balãozinho aqui, ó, todo tracejadinho é de cochicho. E esse, né, quando eu tenho uma fala e vários pontinhas aqui indicando os personagens, é uma fala coletiva. Então, balão de fala coletiva. Agora, vamos analisar as linhas cinéticas. Como em cada quadrinho da HQ ocorre alguma ação, o desenhista pode recorrer a alguns recursos visuais para enfatizar a ideia de movimento. Releia o quadrinho e observe como isso acontece. Então, nós temos aqui, ó, o chute, né, do Marco na bola, e aí nós temos essas linhas cinéticas aqui. O que elas indicam? Então, elas indicam a direção da bola, tá? Em que direção que essa bola vai. Então, como que ela vai? Ela estava no chão quando o Marco chuta. Qual é a direção? Para cima, né? A gente vê que a bola vai aqui, ó, no canto da trave, né? Então, a bola vai do chão para o alto do gol. O movimento é percebido pelas linhas que vão do chão para o alto, tá? Então, esse era o último exercício que vocês tinham aí para fazer e corrigir. Então, até a próxima aula, tá? Um beijão e tchau, tchau.